Então, nós temos aqui o cristão e a política. Isso, para muita gente, é abominação terrível, porque a política é algo sujo, é algo imundo, é algo que o diabo está reinando lá. Lá no mundo, tudo é o diabo que está reinando, inclusive na política. Mas só, passa o primeiro slide. A Bíblia diz o seguinte: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no... Por isso nós temos os nossos valores, né? Como cristão, cremos que nossas escolhas devem ser pautadas pelos princípios da palavra de Deus, que é aquilo que nós temos como regra de conduta. E diante do que tem sido apresentado no atual cenário político, entendemos que os seguintes valores são indispensáveis para nós escolhermos o nosso candidato. O primeiro valor que nós não abrimos mão é o respeito à família e a defesa da vida. Nós cremos na família com base no casamento de um homem e uma mulher, na forma que foi criado e abençoado por Deus. E Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Só pode ser fecundo se for um homem ou uma mulher. Não tem jeito de mulher com mulher ser fecundo. Não tem jeito de homem com homem ser fecundo. Então Deus abençoou, esse é o padrão da família. Nós cremos também que a nossa identidade sexual e de gênero é uma expressão de características dadas por Deus na criação e que não está sujeita ao modo como o indivíduo se percebe ou deseja ser reconhecido pelas outras pessoas. São essas ideologias que estão sendo disseminadas aí na sociedade, né? Nunca se houve tantos homossexuais, tantas crianças sendo influenciadas por essas ideologias. Isso não é natural, isso é um projeto mundial para trazer destruição para as famílias. Então, há uma linha política que estão investindo bilhões através da ONU para poder criar essa mentalidade, para tirar o padrão da palavra de Deus. Eles são completamente contra a tudo aquilo que eles chamam de judaico-cristã, ao estilo de vida que nós temos, que Deus criou. Deus nos criou homem e mulher. Eles estão falando que você nasce homem, mas você escolhe o que você quer ser. Isso é só o começo. Hoje estão querendo fazer casamento de homem, com mulher, mas já aconteceu aqui no Brasil, que casou lá um homem com 4 mulheres. Foi lá no cartório e fez a cerimônia. Daqui pouco tempo vai estar casando um homem com um cachorro, vai estar casando animais aí com mulheres. Isso tudo faz parte desse projeto maligno que está sendo bancado por um grupo de homens através da ONU. Então essas pessoas estão envolvidas nesse processo político, que você precisa avaliar pela ideologia, pelo que se fala e pelo estilo de governo que eles estão tentando implementar, para que você possa fazer o seu voto e não votar nesse tipo de pessoas. Nós cremos que a vida é dada por Deus e deve ser preservada desde o momento da sua concepção. Assim, nos posicionamos contra a descriminalização do aborto. A questão do aborto, ela é uma questão para muita gente complexa. Para nós não é. A vida foi dada por Deus. E quando nós estamos falando de eleição, de colocar pessoas lá, é porque existem pessoas que já têm projetos no Congresso, que são candidatos à reeleição, tentando aprovar a descriminalização do aborto. Existem algumas circunstâncias que já são aprovadas por Deus, ou pela lei, para que se possa fazer aborto em caso de enfermidades lá. Nós cremos na vida. Mas o que nós estamos falando aqui não é das exceções. Existem projetos de lei no Congresso Nacional para ser aprovado, aonde qualquer mulher pode fazer aborto a hora que ela quiser. 9 meses, começou a ter contração, ela vai lá e faz o aborto. Quer dizer, antes do neném nascer, ela pode matar ele. Depois que nasceu, não pode matar. Mas se tiver com 8 meses, eles estão tentando aprovar para ela ter o direito de matar aquela criança. O aborto que está tentando ser descriminalizado é nesse nível. E nós, como igreja, que defendemos os princípios da palavra de Deus, precisamos nos posicionar contra. E aí o seu voto tem que ser a expressão daquilo que você acredita, que não vai colocar pessoas ou partidos, siglas que defendem essa ideia. Há pessoas que são candidatos que o camarada não concorda com isso, mas o partido dele botou esse projeto lá. Então nós precisamos avaliar isso, porque quem está ali por causa de um partido, aquele partido tem poder sobre a vida dele. Então nós precisamos avaliar bem como é que é essas coisas. Passa aí, irmão. Outro princípio que nós não abrimos mão é o firme combate à corrupção. No ano passado colocamos no Congresso lá aquele projeto de algumas leis que ia inibir, ia criar um sistema de proteção contra a corrupção.
foi a maior dificuldade para arrumarmos aquelas quantidade de assinaturas, mas colocamos, está lá esse projeto. Então a corrupção mata pessoas e atrofia a nação na medida em que desvia recursos que deveriam ser usados na saúde, educação, segurança e infraestrutura. O Brasil é um país muito rico, o Brasil é um país que tem padrão para ser primeiro mundo, mas a corrupção é tão grande que nós estamos vendo aí as escolas destruídas, a saúde sem condição nenhuma e a segurança nem se fala. Tudo isso porque as verbas são desviadas, as instituições são saqueadas por esses governantes e aí não sobra dinheiro para poder realizar aquilo que tem que ser realizado em favor da população. Por isso o povo geme. Nós defendemos a extinção de todos os instrumentos que fomentam a corrupção e a impunidade, como foro privilegiado e emendas legislativas. Entendemos que os mecanismos de nomeação para cargos nos poderes executivo e judiciário devem ser com base em competência técnica e não por nomeação. A corrupção, irmãos, tem destruído a nossa nação. A coisa é um nível que nós não conseguimos imaginar. As pessoas se apropriam das instituições, se apropriam das empresas estatais, e não é que eles roubam, não, eles acabam com ela. Deram conta de destruir o maior monopólio do Brasil. A Petrobras é uma empresa que não tem concorrência no Brasil. O Correio no Brasil não tem concorrente, é um monopólio. É o único lugar do mundo que o monopólio quebra, faliu. Por que faliu? Porque sangraram, tiraram todos os recursos dele para outros fins, não fazendo aquilo que deveria ter sido feito. Um outro fundamento, princípio para nós é a racionalização do Estado, é a limitação do Estado no poder de influência na nossa vida. Então nós defendemos um tipo de Estado, que é a administração executiva e legislativa, que interfira o mínimo possível na economia, no mercado, na educação e na vida dos cidadãos. Nós entendemos que a função do Estado é assegurar os direitos básicos da população, que somente o progresso e a prosperidade do país, além de garantir segurança pública, a justiça, o poder de polícia e a criação de leis necessárias para o cumprimento dessas funções. Nós defendemos que a liberdade do Estado seja limitada pelo povo e não a liberdade do povo seja limitada pelo Estado. O Estado está aí para dar proteção e não para nos limitar, não para impor situações, porque nós estivemos aí à beira de uma ditadura civil como em outros países. Nós podemos testemunhar a mão de Deus operando na nossa nação. Nunca na história desse país, como se foi falado aí, grandes empresários foram presos. Tem grandes empresários aí, empresários de multinacionais, que já está indo para o 3º ano de cadeia. Políticos estão presos. Tudo isso nunca aconteceu. Isso, anos atrás, que eu já estou aqui há muito tempo, as pessoas falavam, isso não acontece. E nós cremos plenamente que Deus colocou a mão dele para restaurar a nossa sorte. Porque aquilo que nunca aconteceu está acontecendo, nós podemos orar confiando que o Senhor tomou a decisão, vou mudar a sorte dessa nação. Agora nós precisamos participar desse processo, nós precisamos ser racionais, inteligentes para poder fazer a coisa certa. Passa aí, irmão. Um outro princípio fundamental para nós tomarmos a decisão em quem vamos votar é o direito à propriedade privada e à economia de mercado. Entendemos que a liberdade está diretamente relacionada aos direitos de propriedade privada. Aquilo que é seu, as pessoas não podem chegar e tomar. Acreditamos que o homem só é livre se é capaz de se apropriar do que ele produz. Somos contra qualquer movimento que visa invadir ou se apropriar indevidamente de propriedades que foram devida e legalmente adquiridas. Defendemos a economia de livre mercado, sem intervenção do Estado, onde a produção econômica é gerada pela iniciativa privada ou por cidadãos particulares. Nós somos a favor da propriedade privada. Você trabalhou, você suou e você comprou, é seu. Nós não aceitamos pessoas virem e tomar aquilo que você conquistou com seu suor para dar para um outro que não trabalhou. Que existem esse sistema de governo que não respeita a propriedade privada. Existem projetos de lei no Congresso lá, que eles não divulgam, que quer acabar o direito à propriedade.
Então você tem a sua casa, de repente chega lá e tiram você não pode morar mais aqui, porque o Estado se apropriou desse imóvel. Tudo que faz parte dessa nação pertence ao Estado. Por isso que nós cremos que o Estado deve ser limitado pela opinião do povo, e não o povo pela opinião do Estado, pela ação do Estado. Então nós precisamos agir também com isso. Um outro princípio é a defesa da liberdade de expressão. Acreditamos que é direito de todo indivíduo manifestar livremente a sua opinião, ideia, pensamento, sem retaliação ou censura. Sem retaliação ou censura por parte do governo ou outros membros da sociedade. Defendemos a liberdade de expressão religiosa, liberdade de crença e de culto, de organização religiosa, liberdade de orar e de manifestações exteriores em casa ou em público. Cremos que cada cidadão deve ser respeitado, bem como deve respeitar as expressões individuais dos outros. Esse é algo fundamental para nós. Nós queremos o direito de pregar o Evangelho. Nós queremos o direito de sair na rua e orar pelas pessoas. Nós precisamos desse direito. Então nós não cerceamos o direito dos outros. Quer fazer macumba na esquina? Pode fazer. Quer pregar segundo a sua fé? Nós queremos liberdade de expressão. Alguns irmãos querem proibir as outras religiões, mas não existe lei em favor de uma ou de outra. Então as leis todas são determinadas para todo mundo. Então se nós queremos que eles não preguem, eles também vão proibir nós de fazer. Por isso nós defendemos a liberdade de expressão. Outro princípio, combate ao preconceito. Cremos que todos são iguais perante a lei e perante Deus, não havendo distinção privilegiada entre raça, gênero ou credo. Rejeitamos qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Não precisamos fazer mais leis para isso. Já existem leis que tratam dessa situação. Rejeitamos a ditadura das minorias, dos movimentos sociais, partidários, ideológicos. Não aceitamos as ações destes movimentos, dessas minorias, que visam inibir, intimidar ou neutralizar opiniões contrárias às que eles defendem. Também não aceitamos as suas tentativas de obrigar a sociedade a pensar como eles. Nós defendemos, você pode pensar o que você quiser. Você pode ter as atitudes com a sua vida do jeito que você quer. Assim como eu não posso impor algo para você, você também não pode ter o direito. Mas existem candidatos aí defendendo esse tipo de coisa, que nós devemos agora viver de acordo com a minoria. Nós não queremos nem a minoria nem a maioria, nós queremos a verdade da palavra de Deus, amém? Então nós precisamos votar com entendimento. Nós cremos ser dever de todo cidadão, antes de votar, verificar quais são os princípios, ideologias, valores e propostas dos partidos e de seus candidatos. Assim, antes de escolher o seu candidato, você deve fazer uma avaliação. A primeira coisa, irmãos, é que nós somos cidadãos. O voto é um direito. E muitas pessoas falam, não vou votar em ninguém porque ninguém presta. Quando você não vota, quando você não exerce o seu direito de voto, você está deixando que o outro entre naquele lugar. Você deve fazer avaliação e você não deve deixar de votar, ou votar em branco. Você deve escolher, se não tem ninguém que presta lá, então escolha aquele que você ainda não tem informação. Porque alguns que estão lá nós já sabemos que não prestam. Então se você deixar de votar, aquela pessoa que você já sabe que não presta, pode entrar lá de novo. Então, em qualquer circunstância, é importante que você vote, que exerça o seu direito. Critérios para você avaliar. Avaliar a integridade ou caráter do candidato, avaliar a sua competência e se ele fez um bom trabalho em outros cargos que exerceu, talvez em outros mandatos. Investigar se não sofreu condenação, se não está com a ficha suja, se tenta a reeleição apenas para não ser preso por causa do foro privilegiado. Tem muitas pessoas nessa condição aí, graças a Deus. Se não forem eleitos, vão ser presos. Tem uma lista gigantesca aí de candidatos que, se não forem eleitos, já está pronto já as viaturas para buscar eles lá. Então essas pessoas não devem ser votadas, eles devem ir para a cadeia para pagar o que eles fizeram lá. E também se tem uma base eleitoral sólida, não vote em aventureiros ou candidatos folclóricos, artistas ou qualquer pessoa que não é do ramo. Cada um tem um chamado. Deus tem homens para política,
Não é essa conversa, ninguém presta, nenhum lugar é assim. Todo lugar tem gente que presta e gente que não presta, inclusive na política. Talvez você não conheça ainda, né? Passa aí. Algumas orientações importantes. Conheça a legenda partidária do seu candidato que você vai votar. Saiba que o seu voto poderá eleger um candidato que você não votou. Existe o chamado coeficiente eleitoral. Então tem partidos nanicos aí que tem um candidato muito forte. E aí você vai lá e vota naquele candidato muito forte. Ele tem tantos votos que ele leva 4, 5 com ele. Toda eleição tem pessoas que são eleitas não porque tiveram voto, mas por causa da legenda. Então nós temos que avaliar isso também. Porque tem pessoas que nós não votamos, não gostamos, mas acaba entrando porque nós votamos em uma pessoa lá. Então é importante você conhecer todo o processo. Os votos brancos e nulos não têm efeito nenhum sobre as eleições e são totalmente descartados pela Justiça Eleitoral. Jamais venda o seu voto, seja por que preço for. Não vote em um candidato apenas por afinidade ou consideração. Em caso de dúvida, se você não sabe em quem votar, procure alguém que possa te instruir ou um conselho de uma pessoa de confiança. Esse processo que nós estamos vivendo agora, irmãos, talvez essa seja as eleições mais importantes da nossa história, exatamente porque há pessoas que estão candidatando para cargos inferiores apenas para manter o foro privilegiado. Há pessoas que já foram senadores várias vezes, mas estão candidatando a deputado estadual, porque lá ele pensa que ele tem maior chance de ser eleito, e se ele for eleito, não pode ir para a cadeia, para você ver o nível que nós chegamos. Então que o Senhor abençoe você, que você faça a sua escolha, mas que você avalie em quem você vai votar e em que partido você vai votar, porque há um outro engano muito grande, porque há partidos que defendem que a fé não deve fazer parte da vida pública. Há partidos que estão querendo acabar com as igrejas, estão querendo tributar as igrejas, há partidos que estão tentando proibir nós de pregarmos o Evangelho. Então quando você vota num desses partidos, é aquele negócio, você está dando um tiro no pé. Os irmãos sabem que o Império Romano, logo depois ali pelo ano 100 depois de Cristo, começou uma perseguição e massacrou muitos cristãos. Nero, que era doido, tocou fogo em Roma e depois, para explicar, falou, foi os cristãos, eles que queimaram Roma, e começou a perseguir e matar os cristãos. Mataram milhares de cristãos, colocava na arena para ser devorado por feras. Agora imagina naquela ocasião, vai ter uma eleição, vamos agora fazer uma votação aqui, Nero é um candidato e tem outros candidatos lá. Aí imagina que um cristão vai lá e vota no Nero, então Nero vai continuar matando cristãos. Nós estamos vivendo essa situação hoje. Há partidos aí que, se forem eleitos, eles estão trabalhando para acabar com as igrejas. E não duvide disso, muitos países do mundo, as igrejas são escondidas, estão nos buracos, estão porque são perseguidas. Há países no mundo que, se pegar você com a Bíblia na rua, qualquer pessoa pode matar você. Sabia disso? Há países no Oriente Médio que, se você tiver uma Bíblia na mão, qualquer cidadão pode chegar e te matar. Você vê o nível que nós podemos chegar. Então às vezes nós pensamos que já está muito ruim, pior do que está não pode ficar, pode piorar muito ainda. Nós estamos aqui com liberdade de pregar o Evangelho, inclusive de falar isso. Mas há países que não tem WhatsApp, que não tem Facebook, que você não pode comunicar com ninguém. Se tiver 2 ou 3 na rua, vão chegar lá e vão prender eles. Isso é o que estão tentando fazer com o nosso país. Mas nós, em nome de Jesus, nos levantaremos como igreja para não permitir isso, amém? Glória a Deus. Depois, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, eu estarei à disposição. Outra coisa, coloca o meu telefone aí. Muitos irmãos, às vezes quer fazer alguma pergunta, quer dar um testemunho, você pode anotar meu telefone se você não tem. Esse telefone fica ligado 24 horas por dia, para você manter comunicação. Se você quiser me convidar para ir para sua casa, você pode usar esse telefone, para me comer um tambaqui lá, para me comer uma caldeirada de tambaqui, né? Mas você pode fazer perguntas, pode dar testemunho, pode dar sugestões, você pode fazer uso de perguntas. Muitos irmãos às vezes têm uma dúvida, às vezes a gente prega alguma coisa aqui, e os irmãos estão aí, amém, 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 mas às vezes você não está entendendo coisa nenhuma. Aí você pode, pastor, o senhor falou aquele negócio, como é que é isso? Eu vou ter total prazer de responder para você, se eu souber. Se eu não souber, eu vou falar, irmão, não sei, não faço a menor ideia, eu vou tentar descobrir a resposta.
Pode fazer pergunta difícil. Se eu sei, eu vou responder. Se eu não sei, eu vou falar que não sei. Não tem problema com isso, tá bom? Então anote o telefone e tenha liberdade. Nós queremos ser um com os irmãos. O nosso coração é para que nós andemos em unidade e as posições e as funções no corpo de Cristo é apenas organizacional. Não há ninguém maior do que ninguém. Todos nós temos uma função no corpo. E é por acaso a respeito disso que eu quero falar agora. O que eu quero compartilhar com os irmãos hoje? Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 42. O tema dessa ministração é amando a vida da igreja. Nós temos falado muito a respeito de unidade, nós temos falado muito a respeito de nós termos um só coração, de nós termos liberdade com os irmãos, amar os irmãos, orar pelos irmãos, trabalharmos para edificarmos nós como igreja. Falamos já várias ministrações a respeito daquilo que vem acontecendo no meio da igreja. Não é só aqui em Manaus, mas aqui a gente tem muitos testemunhos, né? Que nós precisamos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então, nós precisamos esforçar porque há uma resistência. Agora, por outro lado, tem um outro esforço que nós ministramos semana passada. Nós precisamos esforçar para entrar no descanso de Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala em esforçar, e eu acredito que só tem essas duas menções no Novo Testamento que fala que nós devemos esforçar, uma é por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz está relacionada com o descanso. E a outra é esforçar para entrar no descanso. Então esses dois versículos estão falando a mesma coisa. Nós já temos da parte de Deus um lugar de descanso. Nós somos aqueles que fomos colocados no esconderijo do Altíssimo para descansarmos à sombra do Onipotente. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos uma posição, mas nós não estamos experimentando desse descanso. Nós temos tido problemas entre irmãos, entre casais, entre pais e filhos, porque aquele que vem para nos tirar da parte do descanso de Deus tem alcançado algumas vitórias, algumas batalhas ele tem conquistado. E aí é marido brigando com mulher, é pai desentendendo com filho, é irmão desentendendo com irmão, e aí nós perdemos a paz, nós perdemos a unidade do Espírito Santo, e aí perdemos esse vínculo, e aí saímos da posição do descanso. Então a igreja ela foi estabelecida lá no dia de Pentecostes, quando os irmãos foram cheios do Espírito Santo. E lá em Atos 2,42, no finalzinho do capítulo 2, diz que aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Porque aqueles irmãos compreenderam, e eles andavam em unidade, e como a Bíblia mesmo diz, que quando o homem é um, tudo que intentar fazer, ele vai alcançar. Aqueles irmãos experimentaram de um mover genuíno de Deus. Havia unidade, havia temor. Temor para quê? Para preservar a unidade do Espírito. Muitas pessoas sonham que a igreja de hoje volte a ser como a igreja primitiva. Se acontecesse de nós hoje voltássemos a ser como a igreja primitiva, isso seria um retrocesso tremendo. Mas pastor, o templo lá era bom demais, eles vendiam as propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, e aí as pessoas distribuíam tudo entre eles lá. Aquele era um outro tempo, um outro sistema de vida, uma outra filosofia de vida, tudo diferente. Aquilo hoje não daria certo. Além do que, eles não tinham o Novo Testamento escrito. Eles viviam baseado no Velho Testamento, nas interpretações. Nisso eles tinham vantagem sobre nós, porque hoje nós temos o Velho Testamento revelado nas nossas mãos. O Novo Testamento é a revelação do Velho Testamento que eles não tinham. No ano 400 aproximadamente que foi fechado essa Bíblia que você tem hoje na mão. Então hoje nós temos à disposição aquilo que eles não tinham. Nós temos a condição de viver hoje muito melhor do que eles viveram na igreja primitiva. E eles viveram um mover genuíno, porque muitos, quando a Bíblia fala muitos, é porque eram muitos mesmos, sinais e prodígios que aconteciam no meio do povo.
Nós sabemos que tem muitos testemunhos que os irmãos têm de receber da parte de Deus. Essa semana, uma irmã deu um testemunho poderoso para nós. Teve um problema, falei mais cedo, você só vai receber um milagre se você tiver a dificuldade. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, ele entrou ali num dilema. Ele precisava do milagre do Jeová Jireh, Deus que proverá. Mas imagina a aflição que Abraão subiu aquele monte, 3 dias caminhando com o filho para sacrificar. Imagina a aflição, o desespero. E quando o menino falava, pai, eu não estou vendo o cordeiro que vai sacrificar, cadê o cordeiro? Muitos irmãos pensam que Abraão subiu o monte cantando glória, glória, aleluia. Não foi, irmãos, aquilo foi chorando, foi gemendo, porque Deus pediu algo para ele de um preço muito caro. Mas há um propósito porque Deus fez aquilo ali. Deus não pede isso para nós mais hoje, mas nós precisamos nos posicionar. Hoje nós temos condição de ser uma igreja muito melhor do que foi a igreja dos Atos dos Apóstolos. Mas lá tinha os apóstolos do Cordeiro, é verdade. Mas hoje nós temos os apóstolos escrito na sua mão, a vida deles que o Espírito Santo inspirou e deixou escrito para nós. Tudo que eles viveram lá está escrito nesse livro que você tem hoje, que eles não tinham. Deus estava formatando a igreja, e nós podemos experimentar, além do que eles viveram, todos os testemunhos e a edificação da igreja nesses 2000 anos. Nesses 2000 anos existe uma literatura tremenda escrita de mover de Deus, de operação de Deus, de coisas que Deus fez, que isso pode edificar a nossa vida. Eu fui informado, eu não acredito nisso, que os irmãos aqui de Manaus não gostam de ler. Os irmãos têm resistência para ler, mas eu não acredito nisso, porque através da literatura, através de você ler, você é edificado. Então, quando você pega livros de homens de Deus, alguém me ajude? Há concorrências que são muito fortes, né? Então, nesses 2000 anos da história da igreja, existem livros que foram escritos, todos eles testemunhos e mover de Deus através da vida de homens de Deus. Nós tínhamos alguns aqui, fizemos uma promoção ali, na promoção vendeu, mas ainda tem mais lá. Tem livros ali que custava 25, nós estamos vendendo por R$10. Tinha outros que era 15, estamos vendendo por R$5. E é muito importante, porque você tem uma literatura muito rica. Eu fui muito abençoado, por exemplo, com os livros do pastor Kenneth Hagin, um homem de Deus, que edificou muito a minha vida espiritual por aquilo que Deus fez na vida dele. Eu não preciso passar pelo desespero de buscar um milagre, quando eu posso crer e eu posso crescer, eu posso ser edificado pela experiência de outro. Alguém que passou por uma enfermidade terrível, como o pastor Kenneth Hagin passou, e teve um milagre. Eu não preciso esperar, eu posso receber aquela vida, aquele poder de Deus que ele recebeu, através do testemunho dele. Então é muito importante que os irmãos apliquem a leitura também de bons livros. Se você quiser, pode pedir naquele telefone que eu vou recomendar a você livros fáceis de ler, livros que você termina aquele livro, muda a sua oração, muda o seu relacionamento com Deus. A Bíblia é a base que nós temos. A Bíblia é o livro da vida, é aquele que nós devemos nos alimentar, é alimento, é poder de Deus. Mas existem muitos testemunhos que vai mudar a sua história. Os irmãos seminaristas que estiveram em Goiânia, eles sabem, lá no seminário são dados muitos livros para ler, e apesar de às vezes ser difícil, mas nós somos muito edificados. Então nós temos à nossa disposição um material muito grande para nós sermos edificados. Semana passada nós falamos alguma coisa a respeito da vida da igreja, da vida como igreja, e a carta de Paulo aos Efésios nos mostra muito esse estilo de vida, agora no Novo Testamento. Então, lá em Efésios 2, a partir do verso 5, nós vimos na semana passada que a Bíblia diz que nós estávamos mortos e Jesus nos deu vida. Isso está escrito em Efésios 2, 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós ministramos semana passada a respeito do descanso de Deus, que é uma posição que Ele nos deu. Então o apóstolo Paulo está falando nessa carta aqui, que nós fomos colocados, assentados com Cristo, no lugar onde Ele está sentado com o Pai. E está sentado porque já descansou das suas obras, assim como o Pai descansou das obras dele também. Isso nós lemos lá em Hebreus 4:10, porque aquele é Jesus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E por que Ele fez isso? Aqui tem um versículo chave para nós, né? Por que Ele nos colocou nesse descanso? Lá em Hebreus capítulo 4, verso 6, ele mostra por que Ele nos colocou nesse descanso, assentado com Cristo, junto com o Pai, os dois terminou as suas obras. Verso 6 do capítulo 4. É isso aí? Tá. Então, está escrito, por que Ele nos colocou no descanso? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O Senhor nos colocou numa posição de descanso em Cristo Jesus, o descanso que nós falamos na semana passada. Por que Ele nos colocou lá? Para mostrar a riqueza da sua graça em bondade para conosco. Esse versículo é um daqueles versículos que não precisa de interpretação. Ele operou algo em nós para mostrar a riqueza da sua graça, a riqueza da graça de Deus. Por causa dela, Ele nos colocou numa posição de descanso. Isso aqui é maravilhoso demais. É tão maravilhoso que há pessoas que não entendem e não aceitam esse ensino, não aceitam esse ensino da graça, porque a coisa é de uma magnitude gigantesca. Nós mesmos não compreendemos a plenitude da graça. Nós temos experimentado uma porção dessa graça de Deus, mas há muito mais do que isso. Há muito mais do que isso nós temos experimentado. Quando nós vemos problemas ainda na igreja, quando nós vemos ainda marido com problema com a esposa, irmão com problema com o irmão, fofoca na igreja, críticas, zombarias de irmão com irmão, isso tudo mostra que nós ainda não compreendemos a graça de Deus, não compreendemos a posição de descanso, porque a plenitude da graça é algo que excede o nosso entendimento. Glória a Deus que nós temos experimentado. Você tem experimentado dessa graça? Muitos irmãos falam, não, depois que eu vim para cá, não tem outro lugar que me serve, por causa da pregação da graça. Mas uma coisa é a pregação da graça, que vem como um bálsamo, como um refrigério na nossa vida. A outra coisa é eu aplicar essa graça na minha vida. Nós precisamos, irmãos, esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Essa semana não foi uma semana maravilhosa de descanso, mas nós ouvimos muitas coisas ruins. Tem coisas que as pessoas às vezes não acham que é fofoca, mas é fofoca. E essa semana nós ouvimos algumas, não foram muitas, algumas fofocas que ferem os irmãos. Às vezes você pensa que está falando algo de alguém para outra pessoa, que não vai afetar ela, porque ela não fica sabendo, ela fica sabendo. E aí você não está preservando a unidade do Espírito. Se nós temos alguma coisa para falar de alguém, procure essa pessoa, fale com ela. Não fale para outra pessoa. Isso tem um poder de ferir tremendamente. E aquela pessoa que foi ferida vai criar resistência. Crítica construtiva. Eu só falei porque eu quero edificar o irmão. Eu só falei, eu exortei em amor. Não, você não exortou em amor, você falou para derrubar. Irmãos, nós precisamos vigiar a nossa boca. A morte e a vida estão no poder do quê? Da espada, das armas que o Bolsonaro quer aprovar aí? Não, é da língua. E há pessoas feridas. Nós já falamos de quanto coisas ruins aconteceram, mas se nós não nos posicionarmos hoje contra essas coisas, pessoas continuam sendo feridas.
Pessoas não vêm no culto. Por que o irmão não veio? Não sei, carnal demais. Essa crítica tem o poder de ele não vir nunca mais. Que de repente não veio porque adoeceu, de repente não veio porque teve um problema lá, e aí você chamou ele de carnal. O que é isso, pastor? Foi só uma brincadeira para você. E se falassem de você? Nós precisamos esforçar para entrar no descanso, e esforçar para permitir que os irmãos também vivam no descanso. Tudo aquilo que você faz em amor edifica, mas o que você está comentando do irmão, falando do pastor, falando da igreja, falando da maneira que nós fazemos as coisas, se não é em amor, isso tem o poder de destruir, isso não edifica. Nós edificamos em amor, amando uns aos outros, abençoando uns aos outros, suportando uns aos outros. Já falei isso muitas vezes, suportando uns aos outros, não é aguentando, não, é dando suporte. Naquilo que o irmão é limitado, você ajuda ele. Não critica, não fala mal para outra pessoa, porque nós temos nossas limitações. Nós não temos defeitos, nós temos limitações. E naquilo que eu não dou conta de fazer, seria muito bom que alguém me desse suporte. Em amor, eu conseguiria realizar as minhas funções no corpo de Cristo. Então nós precisamos, irmãos, nos esforçar. Eu estou falando isso em amor. Eu estou falando porque pessoas, essa semana, na igreja videira, a igreja da graça, está magoada porque fulano falou para o cicrano, que comentou com o outro e que chegou no ouvido dele. E o que é pior, coisas que aconteceu há 5 anos atrás. É aquele negócio de desenterrou o defunto. Foi lá na profundeza da cova, desenterrou um defunto e jogou no ventilador. Chegou no ouvido da pessoa, está magoada, não está aqui hoje. Muito ruim isso. A igreja do Atos dos Apóstolos, eles perseveravam unânimes, unidos, no partir do pão, na oração, e havia em cada alma temor. Nós temos por prática, em Goiânia, e creio que aqui também, se você ficou sabendo alguma coisa a meu respeito, ou se você tem alguma opinião a meu respeito, e aí você procura uma outra pessoa, essa pessoa que você procurou para falar alguma coisa a meu respeito, deveria imediatamente falar, peraí irmão, vamos ligar para o pastor, que aí a gente já fala direto com ele. Essa é a maneira que nós tratamos, relacionamos lá em Goiânia. Então, se eu tenho alguma coisa para falar de um outro pastor lá, eu chego, por exemplo, o pastor Naor, pastor, eu queria falar com o senhor a respeito do irmão aqui, espera aí que eu vou ligar para ele, que eu já venho aqui, que a gente já fala junto. Aí não é fofoca. Fofoca é quando tem alguém que fala e alguém que ouve. Tem pessoas que acham que não são fofoqueiro. Pastor, estou falando isso aqui para o senhor, porque ele me falou e eu acho que tem que ser tratado. Você ouviu. Não tem fofoca. Alguém pode falar algo para você e você fala para ele, vamos chamar o irmão, vamos falar logo com ele aqui que a gente já resolve. Não. Se for para falar com ele, então eu não vou falar. Você acabou de destruir o demônio da fofoca. Você acabou de não deixar aquela fofoca ir avante. Você acabou de guardar um irmão que seria ferido por aquela conversa maligna. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós somos uma família, assim como na sua casa, seu pai, sua mãe e seus irmãos deveriam cuidar uns dos outros, nós também deveríamos cuidar uns dos outros. Só que aqui a família é muito grande, eu já falei para os irmãos, tem gente de todo tipo, tem maneiras de viver, tem protocolos de vida, tem opiniões, tem sotaques diferentes. Às vezes vocês pensam que o meu caipirês lá de Goiás é muito diferente. Aqui em Manaus, eu já vi uns 30 sotaques aqui. Tem sotaque de maranhense, tem sotaque de paraense, tem sotaque de cearense, de goiano. Muitas vozes falam aqui no nosso meio. Os irmãos estão entendendo que eu não estou falando de sotaque, eu estou falando de opiniões, estou falando de maneiras, estou falando de atitude que os irmãos têm e que para você é um absurdo. Tem coisas que os irmãos fazem que não tem nada de errado, mas para você é um absurdo. Nós precisamos de guardar os irmãos. Se tem alguma coisa, fala com o irmão. Irmão, não seria melhor dessa maneira? Ah, pastor, mas se eu falar, ele vai apelar comigo. E se você falar para o outro e ele descobrir, não vai apelar, não? Vai ficar pior. E aí nós não estamos preservando a unidade do Espírito. Nós todos fomos batizados em um só Espírito.
É um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Nós devemos preservar a unidade desse Espírito. Amém? Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Tem muitas pessoas que não pregam a graça de Deus porque tem medo disso. Essa pregação é liberação para o pecado. Falar da graça da maneira que vocês fazem, vocês estão dando autorização para pecar. Como se alguém precisasse de autorização para pecar. As pessoas não precisam de autorização para pecar. Cada um é tentado na sua própria cobiça. O que nós temos é que orar uns pelos outros para que o irmão vença a tentação lá. Por isso que eu falo, nós ainda precisamos crescer na revelação da graça. Nós temos experimentado uma medida, mas uma medida pequena dessa graça. Porque à medida que nós crescemos nessa revelação, que nós estamos numa posição de descanso, e se Deus me colocou numa posição de descanso, colocou meu irmão também. Então eu tenho que deixar ele no descanso também, eu tenho que cuidar dele para que ele continue ali no descanso. Eu tenho que me esforçar para que eu permaneça no descanso, mas também me esforçar para que a igreja permaneça no descanso. Porque senão, como é que nós vamos, como igreja, estar no descanso? Há muito mais a nos ser revelado. Foi por isso que Deus nos criou, nos colocou num jardim que por sinal estava pronto, nós não tínhamos que fazer nada naquele jardim, e o nosso primeiro dia foi o 7º, o dia de descanso para nós desfrutarmos como igreja daquilo que Deus nos deu. Estava falando desses países no Oriente Médio lá, que se tiver 2 ou 3 conversando, não interessa o assunto, eles chegam ali, já aprendem eles, levam lá para saber o que está falando. Nós temos da parte do Senhor 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele está ali no meio. É por isso que eles não deixam 2 ou 3 reunidos lá. Estão lá no nome de Jesus, vamos acabar com essa conversa aí, eles vão acabar virando igreja. Você vê o poder que nós temos nas nossas mãos. 2 ou 3 pode derrubar governo lá fora que está perseguindo a igreja, por isso que eles não deixam 2 ou 3 juntos. Agora, nós devemos estar 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, e não no nome do zombador, no nome do crítico, no nome do mentiroso, no nome do fofoqueiro. Que nós podemos reunir 2 ou 3 e permitir que o espírito da fofoca, o demônio da fofoca, esteja ali no nosso meio. Nós podemos permitir que o espírito de zombaria, esses 2 ou 3 que poderiam estar reunidos no nome do Senhor, virou roda de escarnecedor. Não estão no descanso, porque no descanso, à sombra do Onipotente, o que nós temos é aquilo que tem lá no paraíso, lá no seio de Abraão. Aqueles que já morreram em Cristo estão nesse lugar. Lá sim, eles estão experimentando esse descanso que nós já podemos viver aqui. Nós já podemos reinar em vida e podemos viver nesse descanso em vida, hoje, né? Desde que nós esforcemos. Hoje nós precisamos esforçar. E dentro desse descanso que o Senhor nos colocou como igreja, Ele nos abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Se nós guardarmos a vida dos irmãos, se nós criarmos esse ambiente de unidade no Espírito, os frutos virão, as pessoas se converterão. Nós ainda não experimentamos isso, mas vamos experimentar em nome de Jesus, porque esse ambiente está sendo plantado. Eu estou falando desse jeito, que eu não estou falando para te acusar não, eu estou falando apenas para você perceber que há um espírito que tenta nos tirar da posição. O que eu estou falando aqui hoje é para você perceber que nós temos uma posição de descanso, mas nós temos que esforçar para permanecer nela, porque se eu não discernir, outro espírito vem e me tira dessa posição, e eu penso que eu estou no descanso. Eu penso que estou no descanso e não estou. Uma vez eu conheci um senhor, eu era discipulador lá em Goiânia. Eu visitava as células que eu acompanhava lá. E um dia eu cheguei numa célula, tinha uma irmã lá que toda semana orava pelo marido dela. O marido dela já foi crente, já tinha sido até, não sei se diácono, tinha uma função na igreja. Mas depois foi afastando. Aí um dia eu cheguei na reunião da célula, e eu cheguei e abraço todo mundo, cumprimento todo mundo. Quando eu cheguei nesse senhor lá, eu abracei ele e falei: a paz do Senhor, irmão. Amém, cumprimentei todo mundo lá. E aí aconteceu tudo. Depois, a outra vez que eu encontrei com ele, nessa mesma célula, ele falou: irmão, eu preciso conversar com você.
Eu fui muito envolvido na igreja, era de outro estado, estava lá em Goiânia lá. Aquele dia que você chegou aqui e falou para mim a paz do Senhor, naquele dia os meus olhos abriu e eu vi que eu tinha perdido a paz dele há muito tempo, porque o diabo foi me tirando devagarinho, eu não percebi que eu estava afastando do Senhor. Até aquele dia eu pensava que eu estava coladinho no Senhor, até aquele dia para mim estava tudo normal. Mas quando você falou para mim a paz do Senhor Jesus, na sua voz saiu uma paz que eu não tinha. E aí ele arrependeu, pediu perdão, restaurou, estava de novo na vida da igreja. Nós temos isso no nosso meio. Quando você cumprimenta alguém com a paz do Senhor Jesus, você está liberando a paz do Senhor Jesus, não é um chavão de crente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você está semeando vida, você está quebrando as cadeias do inferno que está roubando. Talvez tenha irmão no nosso meio aqui que ainda não percebeu que está saindo de fininho. Os seus assuntos não são mais tão espirituais, seus assuntos estão ficando menos espirituais a cada dia. Você não está percebendo que o inimigo está tirando você, porque se o diabo aparecer para você, para fazer você desviar, na hora você está amarrado em nome de Jesus, né? Mas e se for devagarinho? Aquela ilustração do sapo na chaleira, que a água vai esquentando e ele não percebe. Quando alguém chega e fala graça e a paz do Senhor Jesus, você está jogando luz para ele perceber, para discernir. Você está esforçando por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Deus nos abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Isso aqui, como falei semana passada, é para acontecer brincando. Nós temos um ambiente de alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força para nos sustentarmos com família, a alegria do Senhor é a nossa força para nós termos compaixão do irmão, a alegria do Senhor é a nossa força para que eu possa interceder pelo irmão que está passando por uma luta, para que eu possa orar, para que as cadeias da fofoca, da mentira, da zombaria seja quebrada. A alegria do Senhor é a nossa força por preservarmos a unidade do Espírito. O Senhor, lá no Jardim do Éden, nos colocou nessa posição. Nós sabemos que perdemos o descanso, fomos colocados para fora, mas Jesus já nos trouxe de volta para essa posição. Se você creu com o coração, confessou com a boca, você já tem essa posição de descanso. E você já pode ser esse agente para colocar outras pessoas no descanso. A ministração é amando a vida da igreja, amando a vida de comunhão com a igreja. O sonho que Atos dos Apóstolos viveram, nós podemos viver um muito melhor. E para isso nós precisamos compreender. Nós já falamos muitas vezes do preço que foi pago para nós estarmos aqui. Nós já falamos muitas vezes do amor que foi liberado sobre nós. Mas no capítulo 2 do livro do profeta Joel, Deus fala ao povo de Israel sobre a restauração desse descanso. Lá no Éden, perdeu o descanso. Agora Deus estava profetizando através do profeta Joel a restauração desse descanso. Olha o que Deus fala através do profeta lá em Joel 2, a partir do verso 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Deus está anunciando. Faça festa, anuncie, porque a restauração está vindo. Depois vai lá para o verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. O Senhor está falando, alegre-se, está vindo o dia do Senhor. Ele vai colocar você de novo no descanso. E depois no final do capítulo 2 do livro do profeta Joel, verso 28, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa foi a mensagem que Deus passou para Israel. Israel foi o povo escolhido de Abraão. Deus escolheu Abraão para de Abraão todas as famílias da terra serem benditas.
Deus escolheu Abraão, tirou da Ur dos Caldeus, da idolatria, do pecado, do mundo, e mandou ele para um outro lugar. E de Abraão viria o Salvador. Por isso que o Evangelho de Mateus começa falando filho de Davi, filho de Abraão. Foi de Abraão que Deus fez a promessa de que mandaria o Salvador. Deus estava falando que enviaria o seu Espírito. E qual o Espírito que ele estaria enviando? O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, lá em Gênesis capítulo 1, quando a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora Deus está falando aqui para aquela nação: eu vou enviar esse meu Espírito, pelo qual eu disse haja luz e houve luz. Então eu agora estou enviando o meu Espírito, para que vocês que estão sem forma e vazios, quando o meu Espírito for derramado, então agora vocês vão ser restaurados, como a terra foi restaurada lá em Gênesis capítulo 1. Esse Espírito viria para revesti-los com o poder de Deus, ou seja, teriam novamente autoridade para sujeitar e dominar sobre o império das trevas. Pelo Espírito Santo eles voltariam à presença de Deus e entrariam novamente no descanso. Era a restauração da posição que Deus havia prometido. Mas a nação de Israel, como nós falamos, ela rejeitou isso. Deus já avisou através do livro do profeta Isaías, né? No capítulo 28 do livro do profeta Isaías, Deus já fala a respeito desse momento do derramamento do Espírito Santo, quando Israel não ia crer no cumprimento da promessa. Isso está lá em Isaías 28, verso 11. Isaías 28, verso 11, Deus falando a respeito do momento que derramaria do seu Espírito. Ele diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, lei. Eles rejeitariam o derramamento do Espírito Santo e estariam agora debaixo da lei. E foi exatamente isso que aconteceu. Conforme o profeta Joel profetizou, o Espírito foi derramado, a posição de descanso veio. Mas como foi profetizado, eles rejeitaram. E quando foi que isso aconteceu? No dia de Pentecostes. Eu queria ler com os irmãos Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, 120 irmãos, tinha uma célula poderosa ali no cenáculo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, línguas estranhas para eles, segundo esse Espírito que foi derramado, lhes concediam que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, aqueles que receberam a promessa, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz de línguas estranhas, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura uns insignificantes galileus, todos esses que estão aí falando essas línguas? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Porque era uma língua estranha para eles, que Deus profetizou através do profeta Isaías. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residem ali. Eram muitas línguas. Aqueles galileus insignificantes, caipiras, estavam falando em línguas estranhas, como o profeta Isaías profetizou. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nesse momento aqui se cumpriu as duas profecias. A profecia do profeta Joel, que eles foram revestidos do poder, e a profecia de Isaías, que apesar de Pedro ter pregado ali o primeiro discurso dele, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, e quase 3.000 pessoas terem se convertido, a nação rejeitou. A nação não creu, não aceitou, e por causa disso estão debaixo da lei até hoje.
Por que Deus fez a promessa para Abraão? Por que Deus mandou o Espírito primeiro para a nação de Israel, se sabia que eles não iriam aceitar? Primeiro porque Deus escolheu Abraão para, através dele, enviar o Salvador. Olha a promessa que Deus fez para Abraão, está lá em Gênesis 12, verso 3. Muito importante isso aqui. Tem muito crente que gosta de ficar amaldiçoando outro crente. Tem muito pastor que gosta de ficar amaldiçoando os irmãos. Olha o que Deus fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos hoje filhos de Abraão. Nós somos o Israel de Deus. E quando alguém que nasceu de novo amaldiçoa outra pessoa, você está amaldiçoando um filho de Abraão. E o que Deus está falando aqui é o seguinte: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quando alguém amaldiçoa você, não precisa ficar preocupado com essa maldição, porque Deus já falou: aquele que te amaldiçoar, ele será amaldiçoado. E tem muitos irmãos que têm essa liberdade. Existe as maldições, eu te amaldiçoo. Mas tem muitas pessoas que amaldiçoam não com essa palavra, amaldiçoa com fofoca, amaldiçoa com mentira. Mentira na igreja, irmãos, é uma tragédia. Nós nunca deveríamos falar algo que não tivéssemos certeza e como provar aquilo em benefício do irmão. Mas às vezes alguém faz um comentário, aquele comentário passa na boca de outro, que passa no outro, chega em mim, eu ainda presumo e pronto, eu tirei uma conclusão. E estou amaldiçoando. Estou amaldiçoando com a mentira. Olha o que Deus está falando aqui. Nós temos uma posição de descanso. Eu não tenho que entrar por esse caminho. Jesus é esse caminho do descanso. O Senhor preparou para nós um lugar. Agora eu preciso me esforçar. Quando alguém me falar alguma coisa, vamos falar com ele. Não, com ele eu não posso falar, então não me fala. Eu queria falar alguma coisa com você a respeito daquele irmão ali. Você já falou com ele? Não, então não me fala. Vai falar com ele primeiro. Porque é o que a Bíblia manda fazer. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá tratar com ele, só ele e você. Se você falou com ele, resolveu, acabou o problema. Se não, aí você pega mais um que pode ajudar e vai lá. Então, se alguém chegar para falar alguma coisa, seja de quem for, pergunta para ele: você já falou com ele? Não falei. Então vai falar primeiro. Mas você ainda pode ser mais perspicaz. Queria falar com você, irmão, a respeito do fulano. Para quantas pessoas você já falou isso? Já chega pisando no demônio da fofoca. Para quantas pessoas você já falou isso? Você já falou para ele? Isso não é criar problema, isso é guardar a igreja, é guardar os irmãos, que é o que nós temos que fazer. Deus falou para Abraão que amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. E depois também, lá em Gênesis 22, a partir do verso 15: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor. Gênesis 22, verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez. Percebe que o anjo ali está com letra maiúscula. Esse anjo aí não é um querubim, não é um serafim. Esse anjo aí aponta para o Senhor Jesus. Quem bradou ali foi o próprio Filho de Deus. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aqui Deus está falando que ele cumpriu aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, que através da sua descendência viria o Salvador. E Abraão era parceiro de aliança. Quando Deus pediu Isaque, o filho, Abraão, que era parceiro de aliança, que Deus havia feito uma aliança, foi lá. É isso que eu estava falando. Ele não foi cantando glória, glória. Como parceiro de aliança, ele creu que Deus ia fazer um milagre e ele voltaria com o menino. Mas agora, como que Deus ia fazer? Então houve um preço da parte de Abraão para dar legalidade para Deus depois enviar o seu filho. Porque Abraão, como parceiro de aliança com Deus, não negou o filho.
agora Deus tinha liberdade também de entregar o Filho dele em nosso favor, para que o Espírito fosse derramado. Então não é apenas Deus que pagou o preço, homens que foram chamados por Deus também experimentou dessa morte. Eu já chorei muito, irmãos, imaginando. Você vai ver o texto lá de Gênesis, foram 3 dias Abraão caminhando com o filho dele. E lembra, Abraão teve o filho, ele tinha 100 anos. Aqui provavelmente o menino tinha lá, 7, 8 anos. Então ele já tinha 108 anos. E ele pegou aquele fruto do ventre, o seu galardão, e 3 dias caminhando para sacrificar o menino. Quando ele chegou lá em cima do monte, que preparou o cutelo, Abraão já tinha morrido há muito tempo. Não era o menino que ia morrer, quem morreu foi Abraão. Abraão morreu por causa da aliança, e tudo isso Deus preparou, para que depois ele pudesse enviar o seu filho agora para morrer. Assim como Abraão morreu, levando Isaque, agora Jesus veio para morrer, para que nós pudéssemos viver a unidade do Espírito que foi derramado sobre nós. Esse Espírito que foi derramado sobre nós, para nos manter em unidade, para que nós sejamos fecundos, multiplicarmos e encher a terra de outras pessoas que estarão experimentando aquilo que nós já experimentamos. Segundo motivo, porque Deus escolheu Abraão, porque Deus faria de Abraão uma nação de reis e sacerdotes, que pregaria salvação para todas as famílias da terra. Olha o que a Bíblia fala lá em Êxodo 19, verso 5. Êxodo 19, verso 5 está escrito: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. Lembra de um outro versículo que fala isso aqui? São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui Deus está falando para eles, é antes de Moisés. Deus está falando, se guardardes a minha aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, é antes da lei, não tinha lei ainda. Se guardar essa aliança, eu farei de vocês com que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então Deus chamou Abraão, para de Abraão ele fazer uma nação de reis e sacerdotes, uma nação santa, uma propriedade peculiar de Deus. E se eles tivessem guardado a aliança que Deus fez com Abraão, que era entrar no descanso de Deus, eles seriam hoje a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para pregar o Evangelho, para proclamar as virtudes do Senhor, que havia derramado o Espírito Santo, colocado eles na posição de descanso, se eles tivessem crido. O que Pedro fala em 1 Pedro 2,9: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa promessa para eles que não entraram no descanso. E aí essa promessa foi passada para nós, os gentios, que não somos descendentes na carne de Abraão. Nós somos hoje essa nação santa, esse sacerdócio real, esse povo que é propriedade exclusiva de Deus, para um propósito: ser fecundo, multiplicar, encher a terra. Pedro, lá na carta, no livro de Atos, depois que teve toda aquela confusão, que as pessoas foram para lá e zombaram falando que estavam bêbados, ele fez um discurso, uma pregação que quase 3.000 pessoas pregaram. Mas diz lá em Atos 2,37: ouvindo eles essas coisas, pelo discurso de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o Espírito que foi prometido por Joel, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, lá em Manaus, lá em 2018, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo foi prometido para a nação de Israel, para que eles pudessem pregar o Evangelho. Eles não creram. Nós somos o povo da fé, nós somos aqueles que cremos, e nós somos esse povo que hoje detemos esse privilégio, essa oportunidade de pregar o Evangelho da graça de Deus.
de sermos uma família de muitos irmãos, para que as pessoas que estejam lá fora ouçam o Evangelho sem nós abrirmos a boca. Esse é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus que eu recebi no meu coração. Mudou a minha postura, mudou os meus relacionamentos, e as pessoas lá fora vão olhar para cá e vai ouvir a pregação sem nós abrirmos a boca. Puxa vida, você tem um ambiente tão gostoso. Eu sei que muitas células você tem esse ambiente, eu sei que muitos irmãos têm esse ambiente, a maioria de nós vivemos buscando isso. Mas já viu falar de uma maçã podre no cesto? Nós não somos podres, irmãos. Podre é o diabo que vem nos contaminar. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. O que nós temos que fazer é guardar a nossa boca, é usarmos a nossa boca para proclamar as virtudes do Senhor, e não para proclamar as virtudes do fofoqueiro, do zombeteiro, daquele caluniador, do mentiroso. Esse capítulo 2 do livro de Atos termina dizendo que esses irmãos que foram cheios do Espírito Santo, orando em línguas, passaram a viver um novo estilo de vida. Eu quero terminar mostrando esse novo estilo de vida que Paulo fala na carta aos Efésios capítulo 3, verso 14. Aqueles irmãos que foram cheios do Espírito Santo, como nós somos, eles passaram a viver um estilo de vida totalmente conduzido pela plenitude do amor de Deus. Paulo fala, Efésios capítulo 3, verso 14: por esta causa, Efésios, videira de Manaus, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito que foi derramado no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós, todos vocês, uns com os outros, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer entre nós, arraigados e alicerçados, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que nós sejamos tomados dessa plenitude de Deus, conhecendo o amor de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus por uma experiência direta com Ele. Nesse encontro do dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, nós teremos uma experiência poderosa com o amor de Deus, diretamente com Ele. Mas essa é uma experiência de todos os dias entre nós. Somos nós que estamos aqui para amar uns aos outros, para abençoar uns aos outros, para dar suporte uns aos outros. Você experimenta o amor de Deus através da vida do irmão, mas você é um agente para que o irmão experimente o amor de Deus através da sua vida. Ouvimos um testemunho poderoso ontem do irmão, que foi abençoado por um outro irmão. Ele virá aqui dar o testemunho, talvez na próxima semana, que ele foi muito abençoado pelo irmão, e ele experimentou do amor de Deus através da vida do irmão. Você pode ser um canal para que outros experimentem o amor de Deus através da sua vida, porque aquilo que você está fazendo é no nome de Jesus, não é no nome do fofoqueiro, não é no nome do mentiroso, não é no nome do zombador, é no nome de Jesus. Você, com uma palavra, aquele testemunho eu nunca esqueci, e aquele irmão muito mais, eu só falei para ele a paz do Senhor, e Deus operou através daquela palavra. Mas eu poderia ter falado outra coisa. Estou sabendo que você está desviado, porque a sua esposa está aqui orando por você. Essas palavras não teria colocado ele de novo na posição de descanso que ele havia perdido e não tinha percebido. Eu nem sabia da história. Talvez você também já foi agente para que outras pessoas experimentassem o amor de Deus. Mas se nós não guardarmos a nossa boca, nós seremos agentes para proclamar as desgraças do fofoqueiro, do caluniador, do mentiroso. Desgraça não é um palavrão, é falta de graça. Aquilo que não tem graça, diz. Nós podemos viver
numa condição de igreja muito melhor que a igreja de Atos, mas muito melhor mesmo. Como é que nós podemos viver isso? Primeiro é sendo cheio do Espírito Santo. Paulo fala a mesma igreja dos Efésios, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com a fofoca, não vos embriagueis com a mentira, não embriague com nada, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos deu o batismo do Espírito Santo. João Batista falou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas Paulo fala agora que nós devemos ser cheios. Agora somos nós que devemos nos encher do Espírito Santo. Nós já temos ele. O que eu preciso é ser cheio. De que maneira? Falando para quem? Entre vós, com salmos, com hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus, dando graça por tudo, dando graça pelo líder, dando graça pelo anfitrião, dando graça pela igreja, dando graça pela cadeira, dando graça pelo pastor, dando graça pela Bíblia que você tem, pela liberdade que você tem, dando graça pelos irmãos que Deus colocou à sua volta, para que você cresça, para que você amadureça, para que você se torne um filho maduro. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Isso tem que ser algo diário na nossa vida. Jesus foi cheio do Espírito Santo o tempo todo. É difícil imaginar que no Getsemane Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele estava vivendo um momento de pavor, talvez o pior que ele experimentou aqui. Ele estava cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo você vai conhecer o coração do Pai. Cheio do Espírito Santo você vai ter a compaixão do Pai. Cheio do Espírito Santo você vai ser cheio da verdade do Pai. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É uma experiência. A outra é a experiência de, por estar cheio do Espírito Santo, ter o amor de Deus derramado no meu coração. Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Se você já tem o Espírito Santo, você tem uma medida de amor aí dentro que você não consegue, ela excede. O amor de Cristo que excede. Esse amor que excede está aí dentro de você. Se você começar a remover o lixo que está no seu coração, as mágoas, ressentimentos, as fofocas, as iras, você vai descobrir, você vai ver esse amor aflorar. É aquele amor que nós não temos noção. Assim como a graça de Deus excede o entendimento, assim como o amor de Deus excede o entendimento, esse amor que está aí dentro, você vai perceber que você vai amar os irmãos, vai guardar os irmãos, vai amar a vida da igreja, vai amar essa vida de ser igreja, no descanso. Para muita gente, viver a vida da igreja é tomar a cruz e seguir, mas o Senhor nos chamou para vivermos essa vida no descanso, e por isso Ele nos deu o Espírito Santo, que nós fomos cheios. Para isso Ele nos fala: enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo eu vou derramar uma medida de amor no seu coração, que vai ser um prazer viver a vida da igreja, vai ser uma alegria amar a vida da igreja, vai ser um prazer participar das reuniões da igreja, da célula, do discipulado, do culto, das comunhões, vai ser uma alegria estar junto com os irmãos. Essa é a nossa posição, essa é a sua posição. Queria convidar você a ficar de pé. Meu apelo não é nunca para você arrepender, ajoelha. Não, meu apelo é para você abra os seus olhos. Há um lugar de descanso. O Senhor já derramou o seu Espírito. O Senhor, por esse Espírito, está derramando o amor dele no seu coração. Hoje, quando nós estávamos louvando aqui, eu senti de novo de pessoas aqui com a dor profunda no coração. Talvez a sua causa não foi resolvida ainda, mas esse amor que cobre multidão de pecados, talvez a dor que você tem no coração é por algo errado que você fez, que produziu uma consequência. Talvez a dor que você tem no coração é que aquele irmão que era seu melhor amigo ficou magoado porque você fez uma fofoca, falou uma mentira. Talvez seja essa a dor do seu coração, que você pode agora colocar no altar de Deus e falar: Senhor, eu entendi, há um lugar de descanso,
mas para isso eu preciso me esforçar, para que eu possa amar a vida da igreja, para que eu possa viver amando a vida da igreja, para que eu possa viver sendo bênção na vida dos irmãos, para que quando eu reunir com 2 ou 3, nós possamos compartilhar da vida que o Senhor nos deu. O Espírito foi derramado, está aí dentro de você, que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Feche seus olhos, nós vamos cantar um cântico. Se renda ao Espírito Santo, não peça perdão, você já está perdoado. Apenas reconheça: Senhor, eu quero viver nesse descanso, e se eu tenho feito alguma coisa que tem me tirado dele, me leva de volta. Eu me rendo ao Senhor.